Bom, pessoal, aqui no Rio de Janeiro, no segundo encontro monárquico fluminense, eu estou ao lado dele, que é professor e também escritor, monarquista clássico e também, para quem se lembra, em 1993 ele participou da campanha do plebiscito de 93. Ele é o professor Gastão Reis. Tudo bem, professor? Prazer estar aqui com você, Débora, e realmente eu acho que esse é o nosso momento, né? Ou seja, aquela coisa de uma ideia cujo tempo chegou, né? Enfim. Bacana. Inclusive, gente, o professor Gastão Reis, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Ele é candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro na bancada monarquista para auxiliar o nosso príncipe, se Deus quiser, lá dentro, né, professor? Sem dúvida, eu estou candidato pelo Partido Novo, né? O meu número é o 3070 e realmente esse é um compromisso histórico que eu tenho, né? Por uma razão muito simples. O parlamentarismo monárquico é, de longe, o melhor sistema, porque o chefe de Estado não tem compromisso nem com grupos econômicos, nem com grupos partidários. Ele tem compromisso com o povo, com o interesse público. E eu acho que isso que o Brasil está precisando desesperadamente. Com certeza. Então, sua proposta de governo, professor, seria em torno? Basicamente, Débora, nesse primeiro momento, eu estou centrando muito na luta, né, pela o voto distrital puro, né, com recall, traduzido em miúdos, fazer com que os parlamentares, sejam eles vereadores, estaduais, deputados federais, todo mês tenham que ir ao seu distrito eleitoral prestar conta do que estão fazendo ou deixando de fazer. E dois, o recall, que é a possibilidade de o eleitor fazer uma eleição no seu distrito eleitoral e substituir o seu representante por outro que dê conta do recado. Isso significa inverter o sistema de poder, né? Não é o político que nos procura a cada 4 anos para nova enganação, e sim é o eleitor que vai ter poder sobre o político. E eu tenho certeza que isso realmente muda radicalmente, né? E do ponto de vista, digamos, da roubalheira, eu estou defendendo muito uma coisa que me parece fundamental, que é o bônus por desempenho, né? Performance bond em inglês, que significa o seguinte: qualquer obra pública de porte, você tem que pôr a empresa executora e ao lado dela uma seguradora, cuja remuneração, e elas não podem ter nenhuma ligação, cuja remuneração depende de quão rápida a obra vai ser feita e quão menores vão ser os custos, né? Não é preciso muita imaginação. Se isso tivesse sido aprovado em 1994, como foi tentado, o tanto de corrupção que teria sido, digamos, evitado nesse país, né? Onde você faz uma obra, podia fazer 2 ou 3, enfim. Isso, em linhas mais gerais, a luta pela reforma da Constituição de 88, que é fundamental, né? Senão realmente a coisa não vai se resolver. Com certeza, inclusive essa proposta fundamental do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, professor? E, professor, o tema da sua palestra aqui hoje é da República à Réu Pública. Traduz para os nossos amigos o que significa isso. Na verdade, logo após a queda da monarquia no Brasil, um chefe do ramo de vassouras, né, ele usava essa expressão, a república, justamente para chamar atenção para o fato de que deu-se uma marcha ré em matéria de interesse público, né, dos interesses da coisa pública. E depois, mais recentemente, eu acho que foi um jornalista da Folha de São Paulo que usou a expressão réu pública, né? E acho que é bastante interessante para caracterizar qual foi o desempenho ao longo da história da República no Brasil. Da república, né, a réu pública, que isso é público e notório, todo mundo está vendo isso, está escancarado, e nós precisamos realmente de uma reforma política em profundidade, radical, estabelecer o parlamentarismo, né, com monarquia, de tal forma a que você tenha no Brasil um sistema de poder em que o chefe de Estado vai funcionar como fiscal do chefe de governo. Quer dizer, quando houver problema, você troca o chefe de governo. E é isso que países bem resolvidos, de um modo geral, praticamente em grande parte do mundo tem, que é o parlamentarismo.
O que facilita bastante a vida do povo, né, professor? Porque imagina reunir sempre 2 milhões de pessoas no mínimo para saírem às ruas, né, para ter todo esse processo. Então, gente, fiquem ligados. E, professor, qual a mensagem que você dá para os nossos amigos monarquistas e simpatizantes nesse ano tão importante de eleições? Faltam aí 2 meses para nós irmos às urnas. Qual é a mensagem que você deixa para os... Eu diria que é uma mensagem de confiança. Eu diria que o nosso tempo chegou, mais cedo ou mais tarde, inclusive com o poder, né, dos smartphones. Eu acho que cada vez mais a população brasileira vai ter oportunidade de conhecer o que a República conseguiu esconder da população por mais de um século, ou seja, de um governo em que você cobrava dos políticos, tinha fiscalização, e esse poder republicano que está aí, que vem afundando o país. Nos últimos 40 anos, a renda real per capita brasileira cresceu em torno de 1%. É abaixo da média mundial, abaixo da média dos BRICS, abaixo da América Latina. Quer dizer, não é possível, né, que o país continue e venha a completar a quinta década perdida. Ou seja, a mensagem é de confiança e nós vamos chegar lá. Gente, então, ó, o número do professor Gastão está aparecendo aqui embaixo, já deixa aí na colinha para levar no dia 7 de outubro às urnas, tá bom? Ele como candidato federal pelo estado do Rio de Janeiro. Gente, vamos aguardar agora os próximos acontecimentos do evento aqui. Obrigada, professor. Muito obrigado.